Senhoras e senhores, eu sou o Alci e bem-vindos ao canal King Moose. Alguns dias atrás, comecei uma gameplay do jogo Close to the Sun aqui no canal, um jogo de aventura e exploração em primeira pessoa com a temática steampunk. O link para poder ver vai estar na descrição, no card e no final do vídeo. Uma das coisas que me chamaram a atenção durante a jogatina foi o fato de não haver ninguém, de me sentir sozinho e do navio onde iniciamos o jogo estar vazio. Com isso em mente, tive um estalo. O que é o vazio? Por definição, vazio é um adjetivo que significa que nada contém, que só contém ar, que não tem ocupantes, desocupado, que necessita de, falto, privado, carente, entre outros sentidos. Também é um substantivo masculino que significa espaço desocupado, oco, vácuo, vão, ausência de conteúdo, sentimento de ausência ou de perda, sentimento indefinível profundo de inutilidade e insatisfação, entre outros sentidos. No entanto, não é só isso. Por isso, resolvi fazer um roteiro mostrando diferentes pontos de vista e perspectivas sobre esse tema, que se revelou muito interessante e desafiador, podendo provocar muitas reflexões e questionamentos. Mas antes, quero te pedir teu like. Gostaria que se inscrevesse no canal, se ainda não for inscrito, ativasse a notificação para receber os conteúdos quando forem postados, comentasse o que acha do assunto e compartilhasse com os amigos, pois esse foi um dos vídeos mais trabalhosos do canal até o momento, e fazendo isso você ajuda no engajamento das pessoas com o canal. Para que essa experiência não seja algo muito monótono, resolvi dividir esse assunto em 3 vídeos. O primeiro tratando do vazio visto pelas lentes da ciência e da arte, o segundo irá explorar o vazio nas HQs, animações, jogos, filmes e séries, e no terceiro vídeo teremos a visão filosófica do vazio. Dito isso, vamos ao primeiro vídeo. Você sabe o que a ciência fala sobre o vazio? Imagine que você está em uma casa assustadora e assombrada, uma mansão abandonada, escura e fria. Ao entrar na propriedade, ela parece vazia, mas de repente, você começa a notar coisas estranhas aparecendo do nada. Na escuridão silenciosa, um vulto passa na sua frente. Uma voz vem da cozinha, a passos ecoando no piso. Se não tem ninguém em casa, de onde vêm essas presenças? Essa cena só pode ser usada como exemplo para entender o que chamamos de vazio. Mas para entender o que realmente está acontecendo, precisamos primeiro saber olhar a realidade. Na realidade clássica, que os cientistas chamam de mundo que podemos ver e sentir, é fácil entender o que é um vazio. É apenas um espaço sem nada. Mas na realidade quântica, isso é, em escalas subatômicas que não podem ser detectadas a olho nu, o vazio parece mais uma casa mal assombrada. Num vácuo quântico, mesmo que removamos tudo do mundo visível, elementos como a luz ou calor, e não reste nada, as partículas começarão a aparecer subitamente, e poderão ser detectadas durante pouquíssimo tempo, como fantasmas. Os cientistas já conseguiram descobrir essas partículas, mas pela primeira vez uma experiência no Instituto de Eletrônica Quântica da Áustria conseguiu medir as flutuações produzidas por essas partículas num ambiente de vácuo. É como se realmente sentíssemos que ali há um fantasma, mas apenas podemos ver a trilha branca que o segue. Na escola você provavelmente aprendeu que a matéria não pode ser criada nem destruída, ou seja, as coisas não podem surgir do nada. Mas no nível quântico isso é possível. Você pode gerar energia do zero por um curto período de tempo, diz a coautora Christina Banushelmus, pesquisadora de ciências aplicadas na Universidade de Harvard. Acontece, você nunca sabe quando vai acontecer, mas acontece, disse ela. Em experimentos, Banushelmus observou que as diferenças na disponibilidade estão distribuídas no tempo e no espaço. Quando falamos de espaço, no nível quântico, estamos falando de escala nanométrica. E quando falamos de tempo, é pouquíssimo tempo. Por exemplo,
Para medir as diferenças, o experimento usa pulsos de laser por uma fração de segundo. Para obter o que Benechamos chama de luz pura e medir o que está acontecendo lá dentro, os pesquisadores usam um dispositivo resfriado a temperaturas próximas do zero absoluto, e qualquer interferência é bloqueada. E isso é o mais próximo do vazio que se pode alcançar, e é impossível ultrapassar esse limite, afirma Benechamos. O vácuo quântico não é um lugar de nada, mas as partículas, as diferenças e as forças dentro dele são tão pequenas que não podem ser removidas ou alteradas. Essas variações que ocorrem no vácuo são responsáveis pelas chamadas emissões espontâneas, utilizadas em dispositivos emissores de luz, como telas de celulares. Esse tipo de experimento, realizado pela Universidade de Harvard, representa um grande avanço na área. Os autores do estudo destacam que as suas medições mostram o que diz a teoria quântica. Benechamos concorda que ainda estamos longe de compreender totalmente esse fenômeno, mas a sua descoberta representa um passo em frente no desvendamento dos mistérios da física quântica e na melhor compreensão do que são essas partículas que podemos chamar de fantasmas. Ponto. A ciência resolveu o dilema do vazio. Ainda assim, o vazio é algo que permeia o imaginário humano e dá sentido para uma gama de teorias filosóficas e emocionais. O conceito de vazio é complexo e pode ter diferentes interpretações dependendo do contexto em que é discutido. Em várias formas artísticas, temos o enredo do vazio como pano de fundo ou mesmo trama central. Artistas muitas vezes representam o vazio através de imagens de espaços vazios, paisagens desoladas ou figuras humanas solitárias. Da mesma forma, escritores podem explorar o vazio através de narrativas que tratam de falta de sentido na vida, da desconexão emocional ou da busca por significado em um mundo aparentemente solitário e indiferente. Tanto como uma técnica estética quanto como uma expressão filosófica ou emocional, o vazio pode criar uma sensação de equilíbrio, harmonia, mistério, silêncio, solidão ou serenidade, dependendo da intenção do artista e da interpretação do espectador. Na literatura, o vazio pode ser representado por meio de personagens que sofrem de vazio existencial, como em O Estrangeiro, de Albert Camus, ou por meio de narrativas que exploram o vazio de sentido da vida, como em O Processo, de Franz Kafka. O vazio também pode ser sugerido por meio de espaços em branco, pausas ou silêncios na escrita, como em A Paixão segundo G.H., de Clarice Lispector. Personagens que lutam contra o vazio interior podem passar por jornadas de autodescoberta e crescimento pessoal ao longo da narrativa. Cenários vazios e desolados podem servir como pano de fundo para a ação da história, criando um contraste entre o mundo exterior e o mundo interior dos personagens. Existem muitos livros que impressionam pelo conteúdo, cenário ou personagens vazios, seja por uma escolha literária ou por uma reflexão sobre a condição humana. Dentre eles podemos destacar Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. É um romance que conta a história de uma epidemia de cegueira branca que se espalha por uma cidade não identificada e é uma alegoria sobre a perda da humanidade, da moral e da civilização diante de uma situação extrema. O vazio é representado pela falta de visão, de identidade, de comunicação e de esperança. « 1984, de George Orwell. Nesse romance que descreve um futuro distópico, o mundo é dominado por um regime totalitário que controla todos os aspectos da vida das pessoas. O livro é uma crítica ao autoritarismo, à manipulação e à opressão. Os personagens são vazios de liberdade, de individualidade, de pensamento e de emoção. O vazio é simbolizado pela linguagem, pela história, pela realidade e pelo grande irmão, que tudo vê e tudo sabe. O Homem Vazio, de Tiago Lee. É um romance de fantasia urbana que narra a história de Otto, um jovem que está desaparecendo aos poucos, enquanto as pessoas ao seu redor se esquecem dele. Ele descobre que existe uma São Paulo paralela, chamada de Lado de Lá, que engole os desaparecidos. Com a ajuda de um duplo que vive nessa outra realidade, de sua irmã Ana, ele tenta impedir que os sumiços continuem. O livro é uma obra original e criativa, que mistura suspense, humor e crítica social.
Nas artes plásticas, o vazio pode ser explorado como um elemento de composição, utilizando o espaço negativo ou a ausência de cores para criar contraste, destaque ou profundidade. O vazio também pode ser utilizado para transmitir uma mensagem ou uma emoção, como na obra O Grito, de Edvard Munch, que expressa o vazio do desespero. O vazio ainda pode ser utilizado para provocar a reflexão ou a imaginação do espectador, como a obra A Fonte, de Marcel Duchamp, que questiona o conceito da própria arte. Artistas podem explorar o vazio através de formas abstratas, linhas vazias e espaços negativos em suas obras para transmitir uma sensação de ausência ou falta. Assim como instalações de arte podem criar espaços livres que convidam os espectadores a refletir sobre o significado do vazio em suas próprias vidas, as esculturas que representam formas ocas ou negativas podem explorar a ideia como sendo uma presença palpável no espaço físico. Em cada forma de arte, o vazio pode ser utilizado de maneira diversa para evocar emoções, transmitir ideias e estimular a reflexão sobre temas universais da condição humana. Na música, o vazio é um tema que pode ser explorado de diversas formas e perspectivas, tanto como uma técnica composicional como uma expressão emocional ou filosófica. Alguns exemplos de como o vazio é utilizado nas artes musicais. Na música clássica, o vazio pode ser representado por meio de silêncios intencionais entre as notas musicais, que criam um contraste com os sons e geram um efeito dramático ou reflexivo. Um exemplo famoso é a Sinfonia número 5 de Beethoven, que começa com 4 notas seguidas de um silêncio, criando uma atmosfera de suspense e mistério. Na música pop, o vazio pode ser representado por meio de pausas na melodia, que criam um ritmo e uma dinâmica na canção. Um exemplo famoso é a música I Want You Back, dos Jackson 5, que tem uma pausa de 4 segundos antes do refrão, criando uma expectativa e um impacto no ouvinte. Na música eletrônica, o vazio pode ser representado por meio de ausências de instrumentos ou de vocais em determinados trechos, que cria uma sensação de vazio ou de isolamento. Um exemplo famoso é a música Enjoy the Silence, do Depeche Mode, que tem um trecho instrumental sem vocais, criando uma atmosfera de tranquilidade e de melancolia. Nacionalmente também temos nossos exemplos. Faltando em Pedaços, de Djavan, é uma música popular que fala sobre o vazio afetivo. A carência é a necessidade de amor. O cantor revela que está faltando uma coisa em si, que é o amor de alguém, e que sem isso ele se sente vazio e incompleto. Quem tenta seguir seu rastro se perderá no caminho, na pureza de um limão ou na solidão do espinho. Pais e Filhos, do Legião Urbana, é um rock que fala sobre o vazio gerado pela falta de comunicação e de compreensão entre pais e filhos. A música retrata a solidão, a rebeldia e o suicídio de um jovem que não se sente amado ou aceito pela sua família. O Mundo é um moinho, de Cartola. É um samba que fala sobre o vazio causado pela perda de um grande amor. É um conselho de um pai para uma filha que se entregou a um homem que não a valorizou. A música mostra a tristeza, a decepção e o arrependimento de quem se deixou levar pela ilusão. Preste atenção, querido. Eu sei.
Ainda lembro, de Marisa Monte e Nando Reis. Fala sobre o vazio deixado por uma paixão que não se realizou. É uma lembrança de um amor platônico que nunca foi correspondido. Revela a nostalgia, frustração e ilusão de quem ainda lembra de seu amor impossível. Existem inúmeras outras músicas que subentendem o vazio em suas obras sem mencionar o mesmo em seu título ou conteúdo, seja como uma forma de expressar sentimentos, pensamentos, críticas ou experiências. Se está achando interessante esse assunto, deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative a notificação para receber os conteúdos fresquinhos, comente o que pensa a respeito do assunto ou do vídeo e compartilhe para que eu possa entender que tipo de conteúdo mais agrada a vocês. Espero vocês no próximo vídeo. Until next time, farewell.